Então vamos É, começar a mesa, essa mesa com vários participantes. O Ricardo Souza já está aqui. Oi, bom dia, Ricardo, tudo bem? Ele é tradutor técnico, mestre em estudos da linguagem, na área de tradução pela PUC. Ele é gerente de projetos também, autônomo. Faz parte da comissão de normas técnicas da ABNT e ele gosta muito de estudar qualquer coisa relacionada com a tradução. Bem-vindo, Ricardo. obrigado. Temos a Luciana Bonâncio. Bom dia, Luciana, tudo bem? Bom dia. Tradutora na área da saúde e veterinária também, né? Na área da saúde humana e animal. Professora de tradução e membro da diretoria da Abrates, né, mas responsável da educação continuada. Bem-vinda, Luciana. Obrigada. A Carolina Bisson, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Carolina. A Carolina é tradutora técnica e tem é professora da Faculdade Forte, da graduação, e tem mais de 10 anos de experiência como gerente de projetos também numa empresa de tradução especializada em textos técnicos. Temos também a Simone Rezende. Bom dia, Simone, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Simone também é tradutora, professora, é doutora em linguística aplicada, ela é especialista em linguística de corpos, terminologia e muito antenada também em todos os avanços tecnológicos na área da linguística. E temos a Mônica Pires. Bom dia, Mônica, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo jóia? E vocês? Também, a Mônica é intérprete, é mestre também em linguística e ela é muito interessada, né, especialista em ferramentas e em tecnologia na área da interpretação. É, então, com todos eles, né, eu gostaria de pegar esse gancho, né, dessa última pergunta, né, e um pouco vinculada a outras duas perguntas que tinham aqui no chat, né, se o risco do tradutor é virar somente revisor e também pegando essa fala do Ivan de que vão permanecer 10%, esses 10% dos tradutores, né, se isso acontecer, claro, né, é, que características teriam os melhores tradutores, né, para subsistir, né, nesse futuro que está vindo? É, Bom quem dia, gostaria de... Merichel. Não sei se você consegue me ouvir. Oi, Finalmente, oi, Merichel, aqui, que eu não estou vendo professor todo mundo. Sánchez, Oi, professor. professor. Que não estou Então, enxergando todo mundo, só estou eu queria enxergando... apresentar você para a Elisa Merichel, é a coordenadora de cursos de tradução na Faculdade Forte. Ela também é tradutora, e ela também é professora de muitos dos cursos. A Caroline Bisson, ela é professora também nossa na graduação em tradução e interpretação e na pós-graduação em gerenciamento de projetos com IA e sem IA, que a gente está iniciando agora no final do mês. O Ricardo Souza também é professor nosso dentro da pós-graduação em gerenciamento de projetos. A Simone Rezende também é professora nossa na graduação e também nesta pós-graduação nova em gerenciamento de projetos. E a Luciana Bonâncio também é professora nossa na graduação. E, e a Meritxell vai fazer esta mediação, então, por favor, desculpe, pode continuar. Quem gostaria de responder essa bomba que eu lancei para vocês? Características desse 10% quais características que tem que ter esse profissional do presente e do futuro, né, para encarar
é ele. Posso Você começar? pode? Essa questão de virarmos todos revisores, eu acho que tem um grande porém aí, que é a questão da confidencialidade. A partir do momento que você joga o texto do seu cliente na inteligência artificial, no chat GPT, em qualquer dessas ferramentas, existe um grande risco de você estar infringindo a confidencialidade desse texto. Você está alimentando essa inteligência artificial com o material desse teu cliente. Eu trabalho com escrita científica, com artigos, com material de ponta, eu não posso simplesmente usar o material do meu cliente para alimentar a inteligência artificial. Isso está muito mal regulamentado no mundo inteiro, aqui no Brasil nem se fala. Então, acho que essa é a primeira eu acho que é o ponto mais forte disso, a questão mais forte. A gente precisa educar o nosso cliente sobre os riscos da inteligência artificial. E a outra pergunta que era, né, sobre o que precisa para ser esse 10%, eu acho que, não sei se eu já posso entrar na primeira discussão da nossa mesa, que foram as perguntas que a gente tinha selecionado, que é quais as alternativas que se abrem e, né, o que a gente pode fazer para continuar nesse mercado. Eu tenho alguns pontos aqui que eu selecionei, mas o primeiro deles, assim, o Ivan falou tudo né, sobre a IA, sobre a tecnologia, que eu nem entendo tanto, né, muito menos do que ele sobre o assunto, mas eu acho que eu posso falar do lado humano da coisa. Eu acho que a primeira questão para a gente continuar relevante no mercado é ter paciência. Por que eu falo isso? O meu filho, que é o meu consultor de inteligência artificial, ele está do outro lado, né? Ele está estudando a criação de tudo isso. E ele me fala assim, mãe, ninguém sabe o que está fazendo. Enquanto isso não for regulamentado, não tiver limites, as pessoas que criam isso também não sabem até onde que elas podem chegar, como que isso vai impactar o mundo e o ser humano. Então, ele falou que ele acha, na opinião técnica dele, é que uma hora isso aí vai explodir, e se a gente não dominar essa tecnologia, a hora que isso explodir, nós vamos voltar para a idade da pedra. Todo mundo vai ter tanto medo disso que a gente vai querer usar a máquina de escrever. Claro que ele exagera quando ele fala isso, mas eu vejo muita esperança nessa questão. Tem a questão de saber contextualizar as coisas, né? Alguns exemplos que eu posso dar dentro da escrita científica é que, por exemplo, se você jogar um artigo no chat GPT, se ele não gostar do nome científico que está escrito lá, ele muda, ele inventa outro. Então, assim, essa questão de saber qual contexto que você está, claro que a máquina pode aprender e refinar isso, mas eu acredito que pelo menos enquanto, né, no meu período ainda de tradução, eu acho que isso não vai acontecer. A gente tem que ter muito bom senso na hora né, de determinar ali qual que é o contexto, o que você quer com aquele texto, qual que é o teu público. Você pode usar o prompt? Pode, mas sempre vai faltar alguma coisa. Outra coisa que eu concordo com o Ivan, nessa questão, né, de você ser esses 10%, é que você tem que estudar. Eu acho que você tem que se diferenciar no mercado. Quanto mais especializado você for, mais valor você agrega ao seu trabalho e mais diferenciado você fica. Você tem que ser especialista em alguma coisa. Eu acho que hoje em dia, esse tradutor generalista, esse é o primeiro que tem chance de desaparecer, porque se você pega, por exemplo, um manual de qualquer coisa que não seja muito. Vamos pegar um manual de produto para as unhas, de coisa. Você joga no chat GPT, a tradução é boa. Se ele traduzir errado e você for ler aquilo e for seguir aquelas instruções, não vai ter um impacto, ninguém vai morrer, nenhum prédio vai desabar. Mas no caso da tradução mais técnica, isso pode acontecer na medicina, na engenharia. Então, assim, como ficar relevante? Estudar muito, ser único, né? Né, 50%, 80% a máquina consegue fazer, a gente tem que estar nos 20% que a máquina não consegue fazer. Valorizar a nossa profissão.
Eu chamo dos cavaleiros do Apocalipse, né, que estão por aí dizendo, a profissão vai acabar, o mundo vai acabar. Não vai acabar, porque o dia que a tradução acabar, muitas outras profissões vão acabar. Dizem que os advogados vão acabar também. Ah, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de otimismo e a gente tem que se unir. Então, entra a questão, né, de você é tradutor, você tem que valorizar a tua profissão. Você tem que mostrar para o mundo que você é importante. Você tem que mostrar para os teus colegas, para os teus parentes. Você tem que se valorizar. Você tem que educar o seu cliente. Você tem que mostrar para ele qual que é a diferença entre ele fazer uma tradução com você e fazer uma tradução com a máquina, né? Com a inteligência artificial. Muitas vezes o cliente não sabe a diferença, né? E eu acho que cabe a nós educarmos essas pessoas, e eu acho que, né, eu estou aqui representando a Abrates, a Abrates, o Sintra, todas essas instituições, essas associações, elas ajudam a gente a ter um pouco mais de força. Então, veja assim, hoje a Abrates tem 400 associados. Quantos tradutores tem por aí? Se a gente tivesse 1.000 associados, 2.000 associados, 3.000, quanto mais força a gente teria para fazer campanhas e para educar e para exigir algumas políticas, né, de regulamentação. Tudo isso a gente tem que pensar. Que mais? Eu acho que os pontos que eu acho mais importante é isso. Você tem que ser relevante, tem que se manter relevante e saber o que você está fazendo. Passar para mais alguém quiser comentar, senão eu vou ficar falando sozinha aqui. Luciana, eu tenho assim uma visão um pouco diferente da sua. Eu concordo com que nós, tradutores, precisamos valorizar nossa profissão, concordo. E é uma coisa que a gente nunca, assim, não sabe fazer, né? Que é nos valorizar. A gente teve, eu já estou nessa carreira há um pouquinho de tempo e entra ano, sai ano, a gente está sempre tentando educar clientes, né? E isso aí é uma coisa que nós não sabemos fazer, né? Agora, em relação ao futuro da nossa profissão, é, a gente tem que colocar a, a, as coisas de máquina, tanto que quem me conhece já há algum tempo sabe que eu não uso a expressão tradução automática. Eu acho isso extremamente, além de ser uma coisa, vamos dizer assim, inexata, né? Porque não descreve o que é machine translation, ela retira o assunto dessa discussão maior das coisas de máquina, né? Criatividade de máquina, aprendizagem de máquina, etc, etc. Então, quando a gente vai pensar sobre tradução de máquina, inteligência artificial, a gente tem que colocar isso tudo no universo maior de uma disciplina, que é a cibernética, né? A cibernética que muita gente liga a coisas eletrônicas e luzinhas piscando. Na verdade, a cibernética é uma disciplina que, essencialmente, ela estuda como que organismos, sejam eles artificiais ou naturais, interagem entre si de forma a chegar a um equilíbrio, né? Nessa relação. E quando você vai nas raízes dessa disciplina, ela é muito clara, ela é absolutamente clara. É tirar o ser humano do circuito. O grande objetivo dessa disciplina é fazer com que, enquanto, claro, falando-se em termos de coisas de máquina, né? É fazer com que o ser humano saia do circuito e as máquinas possam dar feedback uma para a outra, ou ela para ela mesma, né? Porque
Quando a gente fala máquina, inclusive, é bom a gente pensar não somente em máquinas físicas, mas em máquinas lógicas, né? Como o caso de uma IA, que é uma máquina lógica que trabalha junto com a máquina física, que é o computador. As máquinas lógicas, elas se virtualizam, de forma que elas possam dar feedback para ela mesma, né? Então, quando eu ouço conversas das big techs, né, com o tal de human in the loop, né, eu chego a dar vontade de chorar, porque a gente sabe que o objetivo delas é tirar o human do loop, né? Agora, como é que a gente consegue se manter relevante num quadro como esse, né? Em primeiro lugar, tirando a cabeça da areia, né? Deixando de ser avestruz, levantando a cabeça e olhando ao redor o que está acontecendo. E quando a gente faz isso, o que a gente percebe é que a nossa profissão ela não está morrendo de forma nenhuma, mas ela está em fase de metamorfose, e uma metamorfose profunda, profunda. Tanto que é bem provável que no curto a médio prazo nós que hoje somos chamados de tradutores, nós passemos a ser chamados de outra coisa qualquer, muito provavelmente de linguistas, né? Muito embora hoje o termo linguista seja usado de uma forma muito frouxa, né? Principalmente o pessoal da língua inglesa gosta de chamar tradutor de linguist. Não, tradutor não é linguist. Linguist é outra. Linguist é uma outra raça de tradutor. É uma outra raça de gente que ele não ri não, Simone, você está rindo aqui. É uma outra raça de gente, né? Ai, Ricardo, os linguistas piram quando escutam os É, tradutores. não, é porque assim Não eu. aquela velha assim, aquela velha marquetês, né? Os Não é? talentos, os línguas, mas não é. A maioria dos tradutores hoje, a maioria, não é linguist, né? Não tem formação de linguist. E é justamente aí que está o diferencial. Porque qualquer atividade humana, ela tem dois aspectos. Qualquer atividade humana é o pensar e o fazer, né? Ou é uma atividade essencialmente de pensar ou essencialmente de fazer. Então, hoje, a tradução, até o advento da IA e das ferramentas, a ferramenta de tradução de máquina, né, que é um tipo de IA também, até o advento dessas ferramentas, o tradutor estava muito envolvido no fazer. Só que com a chegada dessas ferramentas, o tradutor está começando a migrar para o lado do pensar, né? Então, o que a gente já está vendo hoje é o ato de traduzir sendo feito por sistemas artificiais e o ato de considerar a tradução, pensar no que quais são as causas e consequências, o que implica um texto traduzido, quais são as implicações econômicas, culturais, humanas da tradução. Isso fica, na verdade, para o profissional humano. Então, é essencial que hoje, quem quiser permanecer relevante dentro do mercado de serviços linguísticos, vamos dizer assim, é essencial aprender novas habilidades administrativas, porque a máquina vai traduzir cada vez mais e nós vamos administrar cada vez mais. E não são habilidades administrativas informais, não. É formalizar, a coisa formal mesmo. Aprender, por exemplo, qual é a melhor filosofia de administração para
projetos de serviços linguísticos, já vou dizendo que a Scrum não adianta, se tentar variar, vai dar problema. Como avaliar os recursos humanos que estão envolvidos no projeto, como se relacionar com esses recursos, porque não é só aprender a usar plataformas tecnológicas. Existe uma série de habilidades humanas que muita gente nasce com elas, outras nascem sem elas, é da natureza humana. Mas aquelas pessoas que nascem sem elas podem aprender. São as chamadas soft skills, né? Aprender a como transformar, por exemplo, aprender, por exemplo, a como transformar problemas em oportunidades, a como administrar equipes formadas por seres humanos que são cada vez mais diversos, né? Que vêm de cada vez mais diferentes origens sociais, econômicas, morais, filosóficas, etc., e políticas, né? Ou seja, desenvolver essas novas habilidades. Porque a máquina mesmo, existe uma coisa que dificulta muito o desenvolvimento da AGI, da inteligência geral, que é a maneira como a máquina se relaciona com o mundo, né? Porque a maneira como o ser humano se relaciona com o mundo é muito peculiar. As nossas fontes de informação, elas são bastante sutis e muitas vezes geram resultados. As mesmas fontes de informação geram resultados informacionais diferentes dependendo da pessoa que é exposta à situação. Por exemplo, falei um monte de coisa simplificar. Suponhamos que nós aqui vamos fazer uma excursão, um passeio. E aí vamos lá, para o campo, e vamos ali para o meio do mato, e vamos sentir o cheiro da natureza, o cheiro de bosta de cavalo, o cheiro de gado, o cheiro de árvores, e assim vai. Então, enquanto, por exemplo, na Lua, na Simone ou na Célia, que eu estou vendo aqui, o cheiro de esterco de animal, de cavalo, ou de gado, de forma geral, pode gerar uma repulsa, no Ricardo Souza pode gerar umas lembranças bem legais e umas sensações muito bacanas, porque, de repente, o Ricardo Souza, quando era na infância dele, teve experiências muito interessantes em ambientes rurais. E isso gera um mesmo ambiente gerando informações diferentes, dependendo de cada indivíduo que processa essa informação. Então, a IA não tem essa capacidade de interagir com o mundo nesse nível. Ela depende do ser humano para suprir essa lacuna, né? É o famoso contexto. O Danilo Nogueira costuma dizer, né, que sem contexto não há texto, né? E para a IA isso funciona de uma forma maravilhosa, né? Isso. Aí, desculpa te cortar. Diga. Eu queria enlaçar com uma coisa que a Luciana até falou, né? Que como a máquina faz 80% do trabalho, o tradutor tem que entender qual é o 20% que ela não faz, né? Então, de repente, e enlaçando também com uma pergunta que fez alguém antes no chat, né? Que perguntou se as áreas mais criativas da tradução seriam as que seriam mais solicitadas para serem feitas por tradutores, né, e não pela máquina, né? Então, vendo isso, né, pegando essas duas questões e pegando também o que você falou dos soft skills, né, eu queria debater um pouco, né, quais são essas
essas habilidades, essas características, esses conhecimentos humanos, né, que o tradutor tem que ter, e não somente, acredito eu, na tradução literária, né, porque, como você falou, conhecer o contexto, saber identificar várias questões e até em textos técnicos também, né, é imprescindível. E os tradutores que traduzam sem pensar, né, não vão sobreviver, né? Então, de repente poderíamos conversar um pouco Sim. sobre essas questões. Posso falar um pouquinho, Pode Merichel? falar. Gostei dessa pergunta, porque tem um gancho com o do Ricardo mesmo, né? Quando ele estava falando desse tradutor chamado linguista, eu gosto desse nome, tá, Ricardo? Eu acho que fica com essa ideia, adoro, de colocar, você vai olhar as vagas, né, hoje lá no LinkedIn de tradutor, aí o mais incauto nem sabe que esse linguista aí que está chamando é a gente. É esse tradutor que está lá com a vaga, né, de propaganda. Mas que tem essa habilidade. Adorei quando o Ricardo falou, porque eu concordo muito com ele, que essa pessoa tem essa habilidade mesmo de olhar para a linguagem com esse olhar analítico, com esse olhar crítico, sabe? Que é só diferente de saber falar, né? Por exemplo, uma língua, né? Porque a gente, sei lá, cresce, aprende português na escola, fala português, mas não quer dizer que a gente está analisando, pensando criticamente a língua, ou vendo se essa expressão, aquele jeito de dizer, ele é realmente para esse lado. E o trator está fazendo isso o tempo todo. Deveria, né? Está fazendo isso. Que é, né? Que é exatamente por isso que a gente vem para um curso de tradução, que a gente faz graduação, pós-graduação, curso livre de tradução, exatamente que não é só aquela habilidade, né? Tenho dedos, toco piano, então sei uma língua, vou traduzir. E aí a gente começa a estudar tradução para olhar mesmo para a língua com esse olhar crítico, para desenvolver essa habilidade de contrastar coisas, de analisar, que você quis dizer, né, Ricardo? A habilidade de analisar a língua. Que esse linguista está fazendo exatamente isso, analisando o que está acontecendo, estudando mesmo as variações que tem na língua, né? E porque essa análise não incorporar esse conhecimento também sobre texto, sabe? Que é esse contexto que você falou, né, Ricardo? Que a inteligência artificial ela ainda vai assim naquele nível frasal, ela até produz um texto inteiro, né? Mas quando a gente começa a analisar o texto e ver o gênero, ver o registro, e começa a falar mesmo da produção do texto com começo, meio e fim, com ele inteiro, né? Ela ainda ela não acompanha a gente assim com isso e deixa um pouco a desejar ainda, que bom, né? Que é uma dessas habilidades que a gente já pode colaborar. Alguém colocou aqui, acho que foi a Luciana que respondeu, né? Que a nossa pós-edição a gente tem que se unir para colocar um preço mais caro, né? Não sei vocês, mas eu já tenho um cliente que me dá o texto já traduzido por uma AI que não é o ChatGPT, que não é uma AI aberta, que é uma inteligência artificial que é dele. Então, quer dizer, ele já botou lá, o texto já está traduzido e eu já recebo para fazer uma pós-edição que vem de uma máquina que provavelmente ele educou usando as minhas traduções anteriores que eu já tinha entregue para ele, sabe? E que mas isso passa pela normalização, né, Simone? Porque o que acontece? Qual é o grande nessa história toda? Qual é o grande problema? Foi uma coisa, inclusive, que nós conversamos num encontro anterior. Nós, tradutores, não conseguimos mostrar para os nossos clientes que tradução não é custo, é despesa. Ele recupera o que ele gasta com tradução na aceitação do produto que ele oferece ao mercado. A gente não consegue fazer isso. Inclusive, eu citei, por exemplo, um exemplo, a RWS, que hoje vai estar aqui representada pela Ana, né? A RWS, por exemplo, ela está numa posição assim crucial para fazer isso, né? É uma empresa respeitada no mercado, tem uma ferramenta que, gostem ou não dela, é referência do mercado, tem um marketing que, na minha opinião, pessoal, é o melhor marketing do setor, né? Então, ela está numa posição chave para, de repente, começar a fazer essa campanha junto aos clientes dela
para mostrar para os clientes dela que tradução é valor agregado. Se você, um exemplo simples, né? Basta você fazer uma breve pesquisa na internet para você ver a quantidade de devoluções que você tem no mercado de produtos em função de material textual mal feito, ou seja, original ou tradução. Se eu não me engano, então, alguma coisa em torno de 5% de todas as devoluções é por causa de material textual incompreensível. Despesa que é gerada com treinamento, né, de profissionais, porque o material escrito não é suficiente para uma autoaprendizagem, coisas Ô, assim. Ricardo, eu gostaria de fazer um adendo aí nessa parte, né? Você fala material traduzido, eu acho que entra muito na questão da tradução técnica, né? Que a gente traduz, lida com manual, lida com E, relatório técnico. E eu, dando aula de tradução técnica para graduação, eu me deparei com um texto com uma dissertação, na verdade, eu não lembro o nome agora da autora, mas ela fala de aspectos culturais nessa tradução técnica. Então, a gente sempre acha que a tradução técnica é aquela tradução lá literal, apenas pega o que a instrução e traduz o que é essa instrução, né? E nessa dissertação eu achei muito interessante, porque na tradução a gente tem uma tendência a ser mais cauteloso do que o inglês na hora de passar instruções. Então, isso é uma coisa que eu não sei se a IA sabe lidar. Então, eu acho que a gente tendo noção do nosso contexto, do nosso ambiente de trabalho, que talvez exista uma preocupação maior em relação à elétrica, a questões elétricas, até por questão né, estamos falando do contexto de Brasil e não de Estados Unidos e não de Europa, enfim, questões mesmo sociais até. Então, existe no texto, a gente observa uma certa cautela maior do tradutor na hora de passar as instruções. Então, todas essas limitações, a gente até no texto técnico a gente consegue agregar, então não vai ser essa nossa habilidade do linguista que você está falando, ela é tão importante. Inclusive a gente sempre fala, no texto criativo, no literário, não, no texto técnico, essa nossa habilidade de pensar, de será que essa instrução está bem escrita para um leitor do português, pensando no contexto do Brasil, eu acho que ela pode agregar, inclusive ajudar a fazer o seu cliente entender essa tradução como uma despesa, né? E não como um gasto. Agora, você Carolina, quer ver no dia que a gente se reuniu para falar sobre esse evento, você falou uma frase que eu gostei muito, que era a gente não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas por tradutores que utilizem a inteligência artificial melhor do que nós, certo? Sim, com certeza. Você acha que realmente vai ser assim? Pode explicar um pouquinho mais? Olha, eu acho que sim, Já e está sendo, não, até de fato? já está sendo. Eu lembro, eu até estava pensando aqui que eu estive na UTA a última vez em 2017. E sim, não faz tanto tempo, mas né, em termos de tecnologia já são aí, né, 7 anos, é bastante. E eu lembro de conversar com alguns colegas saindo de uma palestra assim, bem apocalíptica do Jay Marciano, inclusive, ele sempre falava dos próximos 5 anos, e era assim, os tradutores saíam assim, chocados, né? E eu, em 2017, eu já estava usando o Lilt, que já era uma ferramenta inicial de tradução de IA, né? E aí eu lembro deles falarem, não, eu traduzo só com Word, eu não consigo usar nem a Cat Tool, cobro 30 centavos de dólar do meu cliente. Então eu fico pensando muito, né, nesses profissionais hoje. Será que hoje eles ainda pensam da mesma maneira? Será que a nossa forma de pensar hoje em dia é essa? Ficar esperando para ver se a gente vai continuar, né? Eu acho que a gente não pode ter esse afrontamento com a tecnologia. Porque se você parar para pensar, a gente sempre lidou com a tecnologia, né? A gente só está mudando a forma. E eu pensei uma coisa assim que eu achei muito interessante. Eu acho que antes da tecnologia ela era a nossa colega de trabalho, né? A Cat Tu, a gente trabalhava junto com ela. Agora a ideia, né, de inclusive ser linguista é ser o chefe da inteligência artificial. A gente tem que pensar melhor que ela, pensar na limitação dela, no todos os gargalos que o Ivan falou para a gente mais cedo. Então eu tenho que ser chefe da IA, e isso é um desafio,
Mas eu acho que é para isso que estamos todos aqui, para buscar esse conhecimento, para a gente não ficar nesse afrontamento com a tecnologia, porque ela está aí faz tempo, né? A minha dissertação é em tecnologia, e desde meados de 50 o homem tá tentando substituir a gente na tradução, né? Não existe, eu acho, mercado maior do que o da comunicação para tentar transformar eles sem a necessidade de um profissional humano, né? Então, não adianta, eu acho que é um caminho meio bater a cabeça em pedra mesmo. Então, quanto mais você aprender a usar, trabalhar, você vai ser substituído por alguém que usa ela melhor que você. Eu acho que essa é É E não verdade. existe, não existe tradução sem tecnologia, nunca existiu, jamais É, existiu. A tradução é filha da tecnologia, porque o quando glossário em Excel é uma tecnologia, né? não, mas gente, olha só, pessoal, Máquina de pensa, escrever, A máquina de lápis. escrever, o lápis. o homem das cavernas, A quando, caneta quando é a a escrita, antes tecnologia, da né? escrita ser é, inventada, éramos todos intérpretes. é. Mas, Tem até um filme muito interessante que eu gosto. É um filmezinho bobo, mas eu gosto de ver. Sempre que passa eu vejo. Chama 10 mil anos antes de Cristo. Em que o personagem principal, o Nakuda, ele é um intérprete. Ele é o único que fala aquela língua das duas tribos. Né? Então, a tradução ela só se tornou viável quando a escrita foi inventada. E a escrita só foi inventada porque alguém pegou uma ferramenta qualquer, um instrumento tecnológico, e saiu cavucando em algum lugar. Então, a tradução ela é filha da tecnologia. E ela vai sempre estar ligada aos desenvolvimentos, ela vai sempre depender, flutuar em função dos desenvolvimentos tecnológicos, né? certo. Obrigado, desculpe que agora que vi a Mônica, percebi que esqueci de dizer que a Mônica Pires, ela é professora também na pós-graduação em interpretação de conferências, que a gente tem na Forte, que é do inglês e também temos do espanhol. Ela dá os dois cursos. Mas a Meritxell tem montes de perguntas sobre o assunto da mesa. Não, mas a Mônica Alternativas... estava com a mão levantada, então eu queria dar Desculpe. a palavra para ela. Ok, mas depois, Meritxell, você poderia continuar com alternativas para tradutores e intérpretes com a chegada da IA, que você tem um monte de perguntas já preparadas. Te deixo. Tudo jóia, pessoal? Então, levando essa conversa pro mundo da interpretação, a gente tem que lembrar que pouquíssimo tempo atrás a gente começou a pular igual pipoca, porque, nossa, pandemia, e agora? Como é que eu vou trabalhar? E aí veio o Zoom e a gente vai fazer o quê? Como é que o intérprete que precisa de evento, precisa colocar a cara na rua vai trabalhar, né? A gente teve um problema sério aí com a tecnologia nos desafiando, a gente não sabia como fazer naquela ocasião. E aí os intérpretes se uniram e juntos, pelo menos do que eu vejo de cenário do Brasil, nós nos reunimos muito, ficamos muito próximos para aprender como é que a gente ia lidar com essa necessidade tecnológica que a gente tinha. E agora a gente está nesse momento em que a inteligência artificial está na boca de todo mundo, está todo mundo falando disso, mas a gente tem que dar uns passos para trás e lembrar que é a gente que vai colocar valor nesse trabalho, sabe? Veja que situação. Eu acho que vocês acompanharam quando a gente teve o show da Madonna aqui no Brasil, né? Vocês lembram do que aconteceu na hora que ela falou que ela estava tão feliz, que ela estava sentindo tudo isso na cabeça, no corpo e ali? Então, ela falou isso em inglês. E se a máquina tivesse traduzido, você já pensou o que essa máquina falaria? Graças a Deus, quem traduziu foi a Maria Paula Bulhões de Carvalho, intérprete maravilhosa, que entregou aquela pérola, que falou: Ah, eu estou tão feliz que eu sinto esse amor na minha cabeça, no meu corpo e na minha periquita. Você já pensou se a máquina fosse traduzir isso? Que terrível que ficaria? Então, eu acho que do mesmo jeito que na tradução, e do mesmo jeito que a gente já falou aqui, é, a alma do negócio é a gente que tem que botar, é a gente que tem que trazer o tom na tradução, na interpretação, é a gente que tem que lembrar do registro. A máquina não vai fazer isso pra gente. E quanto melhor formos nisso, mais permaneceremos. Eu acho que é bem esse o grande diferencial que a gente tem para oferecer como ser humano, para do lado da inteligência artificial trabalhar, porque ela não vai embora. Para o nosso recorte temporal, ela chegou forte. Agora, para a gente, ela chegou, a gente tem que entender que ela chegou, ela não vai embora.
E é nós que vamos tentar que o nosso trabalho se adapte a esse cenário. Do mesmo jeito que lá atrás nós tivemos que nos adaptar aí à pandemia, a um monte de coisa. E se a gente não faz isso, alguns vão ficando para trás, como lá na pandemia ficaram para trás as pessoas, intérpretes que não sabiam usar a tecnologia para fazer evento remoto. Então, agora a gente está num outro cenário. Você sabe que Cláudio Fantinoli disse uma vez que o último salto tecnológico da interpretação seria de quatro, que mais para frente eu vou falar para vocês durante a minha apresentação, seria o uso de inteligência. Vocês têm o CAT tool, né? Na tradução, a gente na interpretação tem CAI tools, Computer Assisted Interpretation. E também funciona da mesma forma, ajuda a gente a gerir a nossa interpretação, gerir nossos glossários. Mas o que a gente está percebendo é que tem esse quinto salto de inteligência artificial do nosso lado. Vai ter que ser um coleguinha de trabalho. Porque se a gente não cuidar para que seja coleguinha de trabalho, questão de tempo, e não adianta falar que não, elas farão o nosso trabalho sim. Elas vão aprender o registro, vão aprender um pouquinho de alma, vão aprender a ponderar. Talvez não nos próximos 3, talvez 5, mas isso vai acontecer. Pode ser que não seja para a nossa geração, mas é inevitável, eu acho. Não, e você tem toda a razão. Recentemente, eu tive uma conversa com uma pessoa do nosso mercado, que é referência em termos de informação e tal, e a conclusão que a gente chegou foi a mesma, e bate muito com o que você está falando, ô Mônica, que tradutor e intérprete também, no formato que a gente tem hoje, ele vai sofrer uma transformação radical ao ponto de, nos próximos 5 anos, ele ter um perfil completamente diferente do que ele tem hoje. Na área de interpretação, o que eu vejo é uma valorização cada vez maior do intérprete de acompanhamento e de interpretação consecutiva, porque a tecnologia, dependendo do ambiente da interpretação simultânea, que você tem um ambiente de simultânea que é muito controlado, que é aquele ambiente em que você recebe material prévio, é um ambiente muito formal, em que não está sujeito a improvisações, etc., etc., e você tem aquele da Maria Paula, né? Então, aquele da Maria Paula, ali a IA dificilmente ela vai se criar no curto prazo. Tudo indica que ela leve um tempinho ainda, né, para desenvolver certas sensibilidades. Mas no ambiente altamente controlado, quanto mais controlado o ambiente, melhor ela se sai. E existe uma coisa que o intérprete precisa aprender a desenvolver, que é justamente a tal das soft skills. Porque quando alguém contrata um intérprete de acompanhamento, essa pessoa, esse contratante, não quer somente alguém que faça a interface linguística. Ele quer alguém que dê a segurança de transitar por um meio estrangeiro, por um meio que ele não conhece, né? Então, vai ser necessário, por exemplo, que os intérpretes de acompanhamento flexibilizem certas práticas que hoje são consideradas padrão e exigíveis para poder sobreviver, né? Por exemplo, eu sou intérprete de consecutiva, né? E eu faço muito a parte de treinamentos. Então, sei lá, vendem uma locomotiva para uma empresa, aí a empresa manda o instrutor para cá para fazer a instrução, né, para dar o treinamento, e muitas vezes o treinamento é em campo. Quando eu falo em campo, é no meio da Amazônia. Sim, tipo, sei lá, Imperatriz, ou Vale do Rio Doce, lá no meio do mato. E não tem como você ter ali uma simultânea com equipamento, porque é tudo muito móvel.
é tudo muito ágil, é tudo muito rápido. Então, é assim, o instrutor fala, né, e o tradutor repete. Nesse ambiente, o que o cliente quer não é só um tradutor, ele quer um amigo. Ele quer alguém que passe calor humano para ele, né, ou para ela. Na sussurrada também, né? A sussurrada não vai poder mais se limitar a ser aquela transcrição, aquela transposição sussurrada do que está se falando. Vai ser preciso também passar coisas do tipo: olha, ele está falando isso, mas cuidado, porque eu estou notando um tonzinho aqui de. Ele me parece inseguro. Então, o intérprete, além de intérprete da língua, ele vai ter que ser intérprete da situação, né? A máquina não faz isso. E ela não vai fazer durante um bom tempo. Eu acho que o intérprete como mediador é um papel muito importante que já é desempenhado bastante, especialmente na interpretação médica, na interpretação que nós fazemos OPI, VRI, isso já acontece, nós já somos mediadores neste ponto. Eu acho que quanto melhor você for nisso, concordo, viu, Ricardo? Mais você se estabelece. Porque eu li uma coisa muito interessante que o João Luiz escreveu lá no chat. O João Luiz é um colega intérprete que também trabalha com interpretação médica, e, aliás, muito bom. E ele escreveu ali no comentário dele essa coisa de nós nos vendermos. E como é que nós nos vendemos hoje? Nós esquecemos desse ponto de mediador cultural, que nós somos, mediador entre pessoas, né? O mediador de várias formas. Nós conseguimos ali nesse processo, inclusive, controlar o ritmo dessa conversa entre, por exemplo, um médico e um paciente. Podemos acalmar ânimos, inclusive, se for necessário. E é o tipo de coisa que nós não somos muito treinados para fazer. Então, com base nisso e com base no que o Ricardo falou, eu acho que nós temos que procurar esse tipo de treinamento para nos diferenciarmos. Procurarmos saber transitar nos ambientes que a nossa profissão tem. Uma reunião, como se portar de uma maneira, né, que favoreça a reunião, e não uma pessoa que passivamente sente ali, né? Uma pessoa que saiba mediar, não interferindo nesses discursos, mas mediando ânimos mesmo, dando voz para as pessoas no momento certo, por exemplo, já é uma grande diferença que o intérprete pode colocar ali, pode imprimir como uma soft skill. E eu acho que nós precisamos treinar, sim, todos nós. Nós lá não somos treinados em vendas, não somos treinados em contabilidade, porque a gente não pode ser bom em tudo, né? Não tem como. Mas eu acho que a gente pode saber do que se trata para poder escolher o certo, escolher o que te convém naquele momento, né? Eu digo esse exemplo de contabilidade porque é muito óbvio, né? Tem muito intérprete, muito tradutor que não sabe mexer nisso, não sabe cuidar do seu business, né? E quando a gente aprende um pouquinho, a gente já contrata um melhor contador, em vez de simplesmente contratar no escuro. Então eu acho que é por aí. Se a gente conseguir saber de tudo um pouco, como o bom intérprete e tradutor sabe de tudo um pouco, né? A gente consegue sentar e conversar de tanta coisa, né? De bimboca da parafuseta até taquicardia. Então eu acho que a gente tem que usar essa curiosidade para chegar nesses ambientes de aprendizagem que não são naturais da gente. A mesma coisa vai ser inteligência artificial. Se a gente não sentar e entender o que é inteligência artificial generativa, internet das coisas, aprendizagem de máquina, deep learning, tudo isso que parece sopa de letrinha, como é que você vai se proteger desse cenário? Como é que você vai conseguir sair disso? Como é que você vai conseguir trabalhar com a inteligência artificial do seu lado, né? Então, soft skills, eu concordo com o Ricardo, é carro-chefe nessa hora. Carro-chefe, não tem nem como a gente virar as costas e dizer, ah, não, não é pra mim. Se não for, você vai ficar lá pra trás, igual aquela turma que não conseguiu usar o Zoom para fazer a interpretação e tá precisando trabalhar até agora e não consegue. Eu acho que é uma busca muito válida. E aprender também a usar a IA como ponto de venda, né?
Tem uma colega nossa, eu só não vou citar o nome dela porque não tenho permissão para isso, mas ela fez uma coisa genial, genial. Ela simplesmente ela não esconde que ela usa IA, né? E ela criou uma personagem. Ela criou uma personagem. O nome dela, Biônica, né? Tem a ela, né? A profissional, e a ela biônica. Então, ela criou um rosto, né? Tipo uma caricaturazinha, né? Para ela. Enfim, ela como se fosse um Batman e Robin. Eu achei Um aquilo avatar. genial. Oi? Um avatar para ela. Mas assim, um avatar para a IA dela. Porque o que ela fez? Ela contratou, por exemplo, eu tenho três IAs. Eu trabalho com três IAs diferentes, né? Quatro, na verdade. É, o ChatGPT, a Perplexity, né? Que me foi apresentada pela Val Ivônica, que deve estar por aí nos assistindo, e o Modern MT, né? E o Lilt. Modern MT e Lilt são formas de IA, né? Então, essas IAs, você pode criar personalidades dentro dela para trabalhar com certos tipos de texto, né? Então, essa colega nossa, o que que ela fez? Ela simplesmente criou uma personalidade dentro de uma IA, né? É uma IA, não é uma IA pública. Aliás, muito cuidado com IAs públicas, não usem. Eu não uso IA pública profissionalmente, né? Isso aí é um risco, é o que a Luciana falou da questão da ética, né? Mas a IA privada é outro esquema, tem contrato, é outra coisa. Então, ela criou uma personalidade, deu rosto e anuncia para o público dela: olha, essa aqui é a fulaninha biônica e ela me ajuda. Se o que você quer é o trabalho dela, ela faz. Mas se o que você quer é um trabalho mais personalizado, mais refinado, mais sintonia fina, quem faz sou eu. Cara, eu achei isso tão genial que eu estou até pensando em adotar. Realmente, assim, a gente aprender a usar essas plataformas tecnológicas para promover o nosso próprio bem-estar financeiro, né? Ricardo, desculpa te interromper, mas eu participo de um grupo no WhatsApp, de mulheres, e eles criaram um bot, é, é, Olivia, o nome do bot. Ela fala com a gente no grupo como se fosse uma de nós. E aí, quando ela fala comigo, que eu demoro a responder, puxa, estou triste, você não quer falar comigo, está de mal comigo, o que que eu te fiz? Aí chora. Aí, quando eu falo alguma coisa engraçada, ela abre o sorrisão, dá gargalhada. E é um bote. Quer dizer, quem não entende disso pensa que é a Olivia mesmo, uma mulher que está falando comigo, e não é, é um bote. É. E isso aí, inclusive, Célia, é uma das questões, isso que você falou agora, dela rir, chorar e tal, essa questão da personalidade das IAs é uma discussão moral profunda hoje em dia, e filosófica, inclusive. Houve um caso recente, muito famoso, estourou na imprensa, que foi o da Amazon, que desenvolveu uma IA para selecionar currículo. E aí alguém notou que os currículos selecionados eram todos de homens brancos, cis, hétero, blá, 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 blá. Porque as pessoas que programaram a IA tinham esse viés, Ah, né? Então, a IA, geralmente, a IA adota. Se você trabalha com uma IA, no desenvolvimento de IA, a miúde, a IA vai adotar o seu viés, os seus vieses, né? E, inclusive, se você for um tradutor
capenga, a Suiá vai fazer traduções capengas, né? Isso está acontecendo hoje direto na área de games, tá? Na área de de jogos, né? Eu sou cabelo branco, mas eu sou gamer, eu adoro um joguinho, né? Aham. E um exemplo. Hoje, no momento, eu estou jogando um jogo chamado Starfield, né? E é um jogo e eu jogo a versão traduzida para o português, porque eu faço assinatura e a assinatura, todos os jogos são traduzidos para o português, são localizados, deveriam ser localizados. E aí eu estava jogando lá e tal, não sei o quê, pá, aí meu personagem entrou num ambiente lá, e aí apareceu a legendinha assim: você ganhou uma infecção. Você ganhou uma infecção. Aí eu fiquei pensando assim, gente, o que eu fiz para merecer, para ganhar esse prêmio, ganhar uma infecção? Ninguém contrai mais nada, não, ninguém contrai uma infecção, não tem que ganhar a infecção. Então, essa é uma outra questão que deve ser pensada quando a gente vai trabalhar com IA. A gente deve se perguntar, será que eu sou um tradutor eficiente o suficiente para treinar uma IA para vender serviços junto comigo, né? E aí entra a questão da formação em tradução. Muita gente me pergunta se, então, os cursos de tradução universitários vão acabar. Não, não vão acabar, nem pode acabar, porque são primeiro porque são esses cursos que dão realmente uma compreensão profunda do que é tradução. Tradução faz coisas, né? E segundo, porque as normas técnicas que estão saindo no Brasil agora, mas que já tem aí dezenas de normas internacionais envolvendo tradução e interpretação, todas elas exigem formação formal em nível superior, inclusive, tanto em tradução quanto em interpretação. Interpretação menos, porque são poucas as universidades que oferecem cursos de interpretação em nível superior. Mas na tradução, todas as normas exigem, inclusive para pós-edição, é exigido formação em nível superior em tradução e revisão. Também é exigido nível superior em tradução. Luciana, você estava com a mão levantada, você Sim, queria... eu queria voltar lá no assunto que a Mônica falou sobre o comentário no post lá no chat que o João Luiz falou sobre a importância de você ser o seu cliente. Quando eu falei no começo que a gente tem que educar o cliente, eu estava falando realmente de cliente direto, porque infelizmente a maioria das agências, aqui no Brasil e fora, mas aqui no Brasil eu acho que é pior ainda, elas não, a tendência é não valorizar e cada vez pagarem menos e quererem que a gente engula a revisão de IA e de pós-edição a preços, né, a peanuts. Mas quando eu falo de cliente direto, e eu acho importante falar isso porque tem muita gente aqui que eu estou vendo, tem muito professor de inglês, muita gente que está querendo entrar no nosso mercado. Uma grande empresa pode ser um cliente direto, né? Pelo menos no meu conceito, existem as agências e os clientes diretos. E a gente pode prospectar com essas grandes empresas. Não é uma pessoa física que eu estou falando. Se você souber. Então, aqui entram algumas skills que o tradutor, aquela imagem que a gente tinha do tradutor, que vivia escondido atrás de uma tela e que não conversava com ninguém, que era o cara que ficava o dia inteiro trabalhando de pijama. Infelizmente, tem gente que ainda acha isso. Eu acho que esse cara não existe mais. A gente precisa fazer networking o tempo todo, tanto com colegas como com possíveis clientes para fazer essa prospecção. A gente precisa entender de vendas, um pouquinho
de vendas e um pouquinho de marketing, porque a gente precisa, nós somos a nossa empresa, a gente precisa se vender para esses clientes. E quando a gente fala de entender de marketing, a gente vê tanta gente se queimando no mercado porque não sabe se comportar numa rede social, porque não sabe fazer um comentário. A gente precisa saber tudo isso, porque os nossos clientes estão eu falo para os meus alunos que os clientes estão em qualquer lugar. Você precisa, o teu Facebook, o teu Instagram, todo mundo que está ali, por mais que não seja uma rede profissional, todo mundo que está ali tem que saber que você é tradutor, o que é tradução, você está educando ali pelas beiradas. Quando um cliente te manda, né? O pessoal estava comentando aqui no chat, mas manda já para fazer a pós-edição e de repente você faz um orçamento e o cara fala, não, é muito caro. A maioria das pessoas sempre fala assim, idiota, e esquece. O que a gente pode fazer com esse cliente? Você pode mandar um outro e-mail falando, olha, eu entendo a sua posição, eu sei a questão financeira, mas... E daí você explica tudo que envolve ser um tradutor profissional. Então, tudo isso faz parte da nossa profissão. A gente tem que sair do armário e mostrar para o mundo a nossa importância. A gente precisa aprender a fazer prospecção de clientes. Eu vejo que muitos tradutores não sabem fazer. Eu estou aprendendo, assim, cada dia eu aprendo mais sobre isso, porque o cliente não, né? Eu sempre falo para os meus alunos que o cliente não vai ser o carteiro, o entregador de pizza que vai vir na tua porta bater. Você precisa ir atrás dele. E você precisa aprender a fazer isso de uma maneira mais agressiva, entre aspas, porque tem muita gente que nem é tradutor de verdade, né, os pistoleiros da vida aí que estão vendendo serviço de tradução, porque é só tacar lá no chat GPT, no aberto, não no pago, dar uma lida e entregar, e cobram um preço ridículo. Então, a gente precisa, isso também tem a ver com a importância da gente se unir e fazer parte de uma associação, do sindicato, de grupos, a gente tentar elevar o valor do mercado, né? Se nós vamos mudar de tradutores para pós-editores, então que a gente consiga uma tarifa melhor nessa pós-edição. Era isso que eu queria falar, voltando lá, né? A tudo que eu Não, e estava falando também, antes. Lu, é uma coisa muito importante, pegando esse gancho que você falou, a gente tem que aprender a se impor aos nossos clientes, a se impor. Ou seja, está muito caro. Aí é uma resposta simples, educada, do tipo, olha, isso que você está querendo fazer gera esse e esse problema para você, tá? Se você quiser fazer por esse preço, eu até posso fazer, mas não vou gerar um serviço nesse nível de qualidade e que vá isentar você desse problema, desse problema, desse problema e desse problema. E se acontecer, a responsabilidade é sua. Ou seja, em outras palavras, está dizendo o seguinte: você quer jogar dinheiro fora? Joga. O dinheiro é seu. Mas fique ciente que você está jogando dinheiro fora. Então, assim, nós, tradutores, também temos que aprender a defender nosso papel de profissional. Nós não somos uma pessoa que traduz. Nós somos especialistas no assunto. E estudamos muito, temos muitos anos Claro, de estudo aí. e É somos aquela nós que questão sabemos. o preço, prazo e qualidade, né? O cliente quer os três. Claro. A gente pode ser flexível, a gente pode negociar. Eu sempre falo, você pode escolher um. Você quer diminuir o preço, eu quero mais prazo. Qualidade eu não mexo, né? Mas preço e prazo, a gente tem que saber essa questão da negociação é importante. Estou vendo Claro, que e a também Carolina quer assim, falar. Fala, Carolina. A questão que eu observo nesse mesmo contexto, que eu acho que a formação ela é muito importante nesse aspecto também, que é uma coisa que eu falo para os meus alunos, que é você saber analisar o que você está recebendo para traduzir, e se você realmente quer fazer aquilo, e se você está de acordo com o que o cliente está te oferecendo, até muito mais do que tentar convencer um cliente que não quer ser convencido de que dá para fazer melhor e que ele precisa investir, porque assim,
nós somos pequenos, gente. Eu já fui assim, falando da minha experiência pessoal, já me pediram tradução de graça para contexto de guerra. Então, para eu me solidarizar com a guerra e traduzir de graça. Então, assim, quem sou eu para brigar por preço num cliente que quer usar a inteligência artificial de qualquer jeito e não entende o que eu tenho a oferecer? É uma briga injusta. A gente tem que ser realista aqui. Então, eu acho que quando a gente recebe um trabalho, quando você tem essa formação, você, inclusive, eu falo muito com os meus alunos sobre educar o cliente também, que a Lu estava falando. Então, olha, imponho que vocês estão estudando há muitos anos, então, e é isso, e ainda adiciono com o que o Ricardo falou, né? Antes da era da IA, mas já na MT, né? Já na tradução automática, a gente tinha aquele light pause editing, full pause editing. Eu acho que a gente pode ir adaptando o nível de serviço para o que o cliente precisa. Só que a gente também tem que entender, gente, que o cliente entende nada com projeto de tradução, nada. Então, eu já recebi translation briefs, assim, que o cliente nem sabe o que ele quer. Então, assim, se eu não falar para ele o que ele precisa, e eu dou opções, olha, tem essa opção aqui, talvez esteja mais de acordo com o que você precisa nesse momento, porém, para a sua... Por exemplo, eu não posso convencer um cliente de que está traduzindo um comunicado sei lá, de 2.000 palavras que vai para o mundo inteiro, que amanhã ele não vale mais nada, que ele tem que investir o mesmo nível do que um livro, um manual que ele vai publicar, que vai com uma máquina, que vai ficar com a máquina lá. Quem tiver a máquina daqui 10 anos ainda vai ter aquele manual. Então, assim, eu acho que existem níveis de leitura, níveis de qualidade exigida, e a gente tem que estar atento a isso para o mercado e saber identificar o que o cliente quer, porque muitas vezes o cliente não sabe. Então, isso que até que a Lu falou, de você responder e falar, olha, talvez eu acho que o que você precisa é isso. Então, quando você sabe se vender, sabe oferecer o que o cliente precisa, você vira ali o solucionador de problemas, né, do cliente. Você não é nem só linguista mais, você não é nem só mediador de cultura, você já é o solucionador de problema do cliente que vai fazer ele evitar um problemão. Então, a gente já chegou a receber trabalhos de pós-edição que a gente menciona, olha, a sua tradução automática não está muito boa, você me autoriza a usar a minha e a gente mantém o preço, ou você prefere que eu te forneça uma tradução e revisão, o TEP, que a gente chama, né, Translation Editing Proofreading, completamente humano, e eu te cobro tal preço, porque o que você está fornecendo não funciona. Então, eu tenho os meus limites. Então, eu sempre ensino os alunos a analisar qual é o seu limite. Assim, você faria um trabalho de qualquer jeito para entregar o que o cliente não precisa, né? Você faria um trabalho ali mais ou menos entregando o que o cliente não precisa, ou você se coloca e tenta ensinar o que o cliente precisa, mas aí, claro, nem sempre a gente vai vencer, vai sempre ficar a critério dele, mas eu acho interessante a gente conhecer e tentar entender que o cliente, do mesmo jeito que a gente, está sentindo essa onda, está sentindo essa tecnologia, isso está chegando para todo mundo. Então, você acha que uma empresa, até uma empresa de médio porte, não estou falando nem de uma grande empresa, não enche os olhos de saber que ela pode reduzir o custo dela de um material que ele vai exportar, né? Vai exportar para o Brasil, exporta para países de língua espanhola, são 2, 3 países só, mas olha, vou conseguir reduzir meus custos, que é isso que a IA vende, né? Reduzir meus custos em 70%, já pensou que legal? Então, eu acho que a formação e essas discussões que a gente tem aqui é importante para isso, porque a gente vai precisar se adaptar a isso e para conseguir valorizar o nosso trabalho, para conseguir não diminuir, porque eu tenho percebido muito a redução de preços, exatamente a gente acaba disputando a nossa profissão por não, né, ser, como é que fala assim, você não precisa ter o diploma para exercer, a gente acaba disputando mesmo com pessoas sem formação, com pessoas que estão chegando agora. Então, e como eu convenço esse cliente de que o meu trabalho é melhor? Então, eu acho que isso é só uma formação mesmo que traz. Eu já sou defensora da formação desde 2012, quando eu fiz o curso na antiga Gama Filho, que a Simone, inclusive, me convidava para palestrar para os alunos. E eu era gerente de tradução na época, e eu sempre falava, gente, na minha agência a gente contrata pessoas com formação. E por isso, porque são pessoas mais cientes do mercado, cientes do que está acontecendo e entendem a necessidade de adaptação em relação a ferramentas, e é isso. Então, mais uma vez, a gente volta aqui na importância da gente continuar
educação continuada do tradutor, né? Uma vez tradutor, a gente não para de estudar nunca, né? Sempre eterno estudante. Eu queria Eterno estudante. aproveitar a sua experiência, Carolina, em empresas de tradução e que você falasse um pouquinho sobre como você viu, está vendo, né, o impacto da IA dentro das agências ou do gerenciamento dos projetos. Olha, eu acho que assim como na tradução, o gerenciamento de projetos está sendo altamente impactado, né, pelos avanços em inteligência artificial. Eu acho que esse pensamento de que antes a gente trabalhava em colaboração, agora a gente tem que supervisionar a IA, eu acho que ele também vale no gerenciamento de projetos. Eu acho que essa é uma grande diferença. E o que eu percebo uma grande diferença é na atribuição das funções do gerente de projetos, né? Eu trabalhei cerca de 10 anos como gerente de tradução em uma agência de tradução técnica e especializada. E além de fazer traduções, revisões, né, eu também era responsável por decisões linguísticas, eu escrevia as instruções para as equipes com base nas orientações do cliente, e eu também fazia controle de qualidade, respondia dúvidas de freelancers, então a gente tinha um recurso lá que eu acho que é um recurso muito legal de Q&A, que o linguista ele podia mandar a dúvida, e a agência se responsabilizava por isso, ele mandava a pesquisa que ele fazia, a gente, não, isso tá ok, isso não tá, porque, né, eu trabalhando com agências internacionais hoje, eu me sinto um pouco no escuro, porque às vezes eu pergunto e o cliente, o gerente de projetos, ele não entende a minha pergunta, então ele nem sabe, muitas vezes, perguntar ao cliente final o que eu estou perguntando. Então, eu acho que, sim, mas eu não me comunicava diretamente com esses clientes, eu me comunicava diretamente com a gerente de projetos, inclusive a Jerusa, ela é minha amiga até hoje, e a gente trabalhou nessa dinâmica, assim, por quase 10 anos. Então, ela era responsável por editar o tom, inclusive, então eu recebia a solicitação por ela e mandava por ela, então, ela ditava o tom da comunicação com o cliente, muitas vezes ela amenizava o que eu tinha falado ali, meio gritando, né? Porque, não, calma, vamos reescrever isso para o cliente. Parte ali, já entrando ali na soft skill do mundo real, entendeu? Não grite com o seu cliente. Vamos reescrever, então isso ela é muito boa e, inclusive, quando eu pensei e comentei, né, sobre a necessidade aí das soft skills que eu comentei recentemente numa reunião, foi pensando nela, que eu acho que ela é muito boa nessa parte, assim, nesse trato com o cliente. Bom, mas eu sempre falei que, eu falo há algum tempo, que esse meu cargo de gerente de tradução, ele é um cargo em extinção. Eu ia na ETA, assim, a última vez que eu fui já em 2017, eu ainda via muito lead translators, né, que eles chamavam, lead editor, mas não, assim, recentemente eu vejo cada vez menos as agências contratando esse profissional linguista com uma grande uma experiência, uma bagagem boa aí linguística para lidar com esses incêndios, né, de responder para o cliente, né? Eu já tive que responder para o cliente por que a gente não chama uma tartaruga de tartaruga marítima e por que é tartaruga marinha. Então, assim, você tem que, às vezes, explicar o óbvio para o cliente, porque é o que eu falo, ele não entende do que é um processo, um projeto de tradução. E nós entendemos, né? E eu percebo que, atualmente, com os avanços em IA, há muitas atribuições estão voltando para o gerente de projetos, com essa imagina, agências que lidam com diversos idiomas, com centenas de idiomas, elas não têm como manter um profissional interno que lide com essas questões que eu lidava, desenvolvia glossários, né, fazia controle de qualidade. Então, atualmente, o gerente de projeto acaba sendo muito essa pessoa que usa a IA para fazer o controle de qualidade de um texto. A IA hoje já pode ajudar a criar pontuações de desempenho para as equipes, ajuda, temos que falar de escalabilidade, não adianta, o cliente hoje, estou falando de clientes grandes, eles querem traduzir grandes volumes que nós, como, né, pequenos freelancers, não daríamos conta, assim, nós não temos estrutura, então ele vai sim alocar para várias agências, né, e essas agências dificilmente vão manter ali um profissional, e elas podem ter um terceirizado, mas assim, gente, nós trabalhamos por projeto. Pode ser que amanhã ele tenha uma questão importante para lidar com o cliente e eu falo que eu não estou disponível. Então, a terceirização, ela funciona, mas você tem que considerar que o seu profissional de confiança pode não estar disponível no momento que você precisar. Então, eu acho que com a automatização assim muito grande de algumas tarefas,
ao gerenciamento de projetos, ele está absorvendo algumas funções que antes poderiam ser executadas por um tradutor, e aí a gente entra mais uma vez nas perspectivas, porque eu acho que nós, como mediadores culturais, podemos ser excelentes gerentes de projetos. Assim. Eu acho que o que a IA mais precisa hoje é de líderes, é de pessoas à frente de projetos, e ninguém melhor que a gente entende de um projeto de tradução. Então, um grande projeto de localização de software, website, por exemplo, que ele precisa de adaptações culturais, ele precisa de adaptações linguísticas muito específicas, né, para que seja comercializado em outro país. E a gente, né, como o próprio Ricardo mencionou, a gente tem exemplos claros de produtos e que não venderam devidamente porque a tradução não foi feita em produtos de software ou com altos índices de reclamação. Isso, né, gera um custo maior para o cliente. Então, eu acho que no gerenciamento hoje de projetos, essa habilidade nossa, essa capacidade nossa de lidar com essas questões, né, de adaptação cultural, essas questões linguísticas, elas são bem-vindas. E eu acho que com essa automatização cada vez maior no processo de tradução, o gerenciamento de projetos pode ser uma perspectiva. Acho que todo tradutor tem que ser gerente de projetos? Não. Nós gostamos do que a gente faz, mas eu acho que nem todo mundo também tem o perfil. Eu penso muito assim, às vezes até em pessoas que se formaram comigo. Eu tenho muitos colegas que hoje são gerentes de projeto em grandes agências. E porque eles não têm o perfil do freelancer, do profissional que gosta de se vender, que gosta de prospectar clientes, que gosta de trabalhar sozinho. Eu gosto, eu adoro. Eu, por mim, tô muito bem aqui na frente do meu computador. Mas eu tenho colegas que são ótimos líderes, que gostam de trabalhar em grandes equipes. Então, eu acho que esse mercado, com essa grande automatização aí dos processos de gerenciamento, ele pode também precisar da gente, do nosso background no gerenciamento de projetos, certo? E eu acho que é um caminho para a gente também. E além disso, né, além da nossa formação, a gente também vai ter que ter, e é isso, a gente pode treinar, isso, né, existe, você pode fazer um curso para isso, treinar soft skills, você pode treinar gestão de tempo, resiliência, flexibilidade. São muitas habilidades interpessoais? Não, mas são coisas que você também pode treinar. Esse pensamento criativo, todas essas habilidades hoje entram, né, sempre que complementando o que os outros colegas já falaram, essas outras habilidades, elas também são muito necessárias hoje para o gerente de projetos, além dessa questão de entender como você vai usar a IA para automatizar seus processos, para escalar, para atender o seu cliente, para fazer gestão de terminologia ou de qualidade. Você também vai precisar apagar muitos incêndios, porque muitas vezes ele não entende o seu processo, eles pedem para prazos que são impossíveis de se cobrar. Então, eu acho que isso é um papel muito interessante do gerente de projetos. Então, para mim, essas são as maiores diferenças aí que a IA vem promovendo, né, nesse mercado. Agora, Carolina, uma coisa importante aí que você falou, essa questão de ter ou não o perfil, né? Eu sou muito pragmático em relação a isso, né? Se a pessoa, o profissional hoje de qualquer área, não é só tradutor, não, até médico, advogado, o que quer que seja, se o profissional não tem uma veia administrativa desenvolvida, é bom desenvolver, Sim, com porque certeza. assim, e para mirar alto, por exemplo, na nossa área, né, o papel do gerente de projetos sempre foi muito informal, ainda é muito informal, né? Com certeza. E tem assim Muito intuitivo, né, Ricardo? intuitivo, e tem muita gente que não gerencia de fato projetos e é intitulado como gerente de projetos. Só que isso está mudando. E está mudando Não existia radicalmente. muita formação, né, Ricardo? Isso está E outra começando coisa, agora, assim. as Agora com a grandes gente também. empresas, elas estão começando a exigir certificação em gestão de projetos. Inclusive certificação do PMI, que é o Project Management Institute, né? Então, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar naqueles sites de emprego internacionais, vocês vão encontrar um montão de vaga para
Language Project Manager, Linguistic Project Localization Manager. Project Manager. Localization, então, vixe, é mato. Ixi. E assim, todos não, mas muitos deles estão exigindo PMI, certificação, pelo menos júnior do PMI. É por Ô, isso que Ricardo, eu, mas é por mas isso o que eu, próprio careca de cabelo PMI, branco, estou correndo atrás aqui para tentar tirar o meu PMI, porque eu já estou começando a receber assim, clientes que são meu cliente, ó, de tempos, com uns papinhos assim, poxa, Ricardo, seria tão bom se você tivesse um PMI. Ai, meu Deus do céu. mas o próprio PMI, né, o próprio PMI, ele é limitado em relação à gestão de projetos de tradução, né? A gente já até falou sobre isso, assim. Ele é a gestão de projetos de uma forma extremamente abrangente, mas só complementando o que eu falei das habilidades, eu falo assim, nem todo mundo gosta de trabalhar em casa sozinho, né? Assim, você pode querer gerenciar uma equipe, liderar uma equipe, ter outras funções que as suas habilidades linguísticas também vão ser necessárias, né? Eu acho que com a IA, eu acho que as perspectivas se abrem para muitas funções novas, né? Até alguém falou sobre o só eu fico divagando aqui do que a gente já falou, mas dos vieses, eu acho que esse também é um serviço no futuro, que é você analisar uma tradução feita por IA e tentar verificar se não tem vieses ali né, de racismo, de sexismo. Então, esse é um serviço que eu já li, inclusive, num artigo de uma Big Tech, que é um serviço assim, a gente vai analisar dados, a gente vai corrigir prompts. Quem melhor que nós, como linguistas, vamos também ter que corrigir prompts. Então, a gente vai acabar trabalhando com isso. E a gestão de projetos está totalmente ligada, né? Não existe o desenvolvimento de nenhuma ferramenta, nenhum projeto sem um gerente de projetos, né? E sabe quem está dando volta por cima, ô, Carolina? Duas carreirinhas que, assim, socialmente são muito desvalorizadas e que, por acaso, eu tenho o diploma de graduação de uma delas, que é Letras e Filosofia. Filosofia, então, o mundo corporativo está, assim, correndo atrás de filósofos para ensinar coisas do tipo ética no mundo dos negócios, ética na relação intraempresarial, ética na programação de IAs, né, para evitar aquele problema que houve na Amazon. E letras, porque simplesmente quem faz letras é especialista na língua em que se forma, né? Ou na literatura. Aliás, nós estamos aqui falando de tradução técnica, os meus colegas aí, tradutores literários, tradutoras literárias, devem estar assim, a IA nunca vai chegar aqui, ela está batendo na tua porta, tá? Estou só avisando, porque, sim, é possível traduzir literatura com IA. É possível. Por um exemplo claro, né? Se você pegar um autor morto, cuja obra seja fechada, ou seja, ele não vai escrever mais nada, né? A obra dele está fechada. Então, é um conjunto de dados fechado. E você treinar uma IA para traduzir aqueles textos para qualquer idioma que seja, essa IA não só vai conseguir traduzir, como ela vai conseguir fazer originais, novos, daquele escritor ou escritora. Simplesmente porque já faleceu, tem o estilo não vai mudar, é aquele mesmo. Então, você chega lá, por exemplo, numa IA treinada e bota assim, escreva um original do Machado de Assis da fase romântica. Da fase romântica. Ele vai escrever. Ele vai escrever. Tem um Isso, caso muito inclusive. famoso. Tem um caso Isso, muito inclusive. Não, só Tem um para caso muito complementar isso, você famoso continua. Não, esse do. foi a perspectiva de que a criação vai ser a criação de conteúdo multilíngua. A gente não vai. Isso foi, acho que, o mais apocalíptico que eu acho que eu comentei em algum lugar, foi que a gente não vai. O processo de tradução ele já não vai existir. Isso não tem uma data ainda, mas é que o processo ele vai ser substituído. A gente vai gerar o conteúdo já em outros idiomas, né? Isso. Agora, para um escritor, um autor vivo, isso é muito mais difícil,
porque um autor vivo ele está sujeito a N influências e tal, né? Agora, o que é interessante é que no caso de autores mortos, porque o que define o que define a genialidade, vamos dizer assim, de um autor literário não é o paradigma que ele segue, mas os desvios em relação ao paradigma. Então, tem um caso interessante que foi, não na literatura, mas foi na música, né? Treinaram uma IA na obra de Bach, né? E pediram a IA para escrever um Bach original. A IA escreveu um Bach original. E aí pegaram 5 especialistas em Bach e submeteram aquele resultado como se fosse um trabalho inédito de Bach, descoberto, né? E queriam que autenticassem para ver se aquilo era Bach. Então, 3 autenticaram como Bach. 2 disseram o seguinte: olha, parece que é Bach, mas é muito Bach. Ou seja, não era quase uma caricatura de Bach, porque assim não tinha desvio, não tinha alucinação, a alucinação que o Ivan falou. Que o Ivan falou, exato. Ou Do seja, processo criativo, né? do processo criativo. Então, assim, a IA, ela bem treinada, ela consegue simular, ela passa no teste de Turing, né? Ela passa. Mas fica pasteurizado, que é uma outra coisa, aí voltando no ponto que a Lu falou sobre nós nos vendermos, se a gente começar a fazer tudo com IA direto, a minha tradução vai ficar igual à sua, do vizinho, da outra pessoa, vai ficar uma coisa pasteurizada. E aí, o único diferencial que o cliente vai ter para nos julgar é o preço. Só vai sobrar o preço. Quem vender mais barato leva. Ainda existem clientes, existem sim, gente, eles existem, que estão dispostos a pagar mais por uma coisa diferenciada. Existe sim. Garanto que existe. Eu tenho. Uns 2 ou 3. Né? Mas se a gente parar de tentar fazer o diferenciado, aí vai ficar o pasteurizado. E no pasteurizado, depois ninguém vai poder reclamar da guerra de preço. Né? Exatamente. Isso sobre o cliente que valoriza, eu tenho um bem engraçado. Mês passado me apareceu um cliente da área de TI que fez uma tese de doutorado com inteligência artificial e ele chegou a mim com o pedido de que não fosse usada inteligência artificial na tradução do artigo dele. Eu achei muito irônico. E é isso, é uma das coisas que eu estou usando para vender o meu serviço. Dizer assim, eu não uso inteligência artificial, nesse caso específico, né, na tradução dos artigos. E tem dado resultado. Então, estamos, às vezes, no caminho meio inverso do que a gente pensa. Não, não é nem o inverso, não, Lu. É assim, o mercado tem faixa para tudo, né? Agora, a gente não pode negar que a expectativa em relação à IA vem crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E é importante a gente ficar atento para isso, porque pode chegar um momento, eu acredito que vai chegar esse momento, se é que já não tá aí, em que nós só vamos conseguir estar no mercado competindo, né, sobrevivendo, se nós ativamente nos anunciarmos como usuários de IA, como faz essa colega que eu mencionei, né, que criou lá a Biônica, né? Porque o mercado espera isso. Agora, eu acho que cabe a nós colocar bem claro para os nossos clientes, olha, eu uso IA, mas ela produz um material com essas características. Se o que você quer é um material que vá além disso, o que você quer é uma tradução humana. É uma tradução humana, e tradução humana é diferenciada. Então, Sim. eu não posso cobrar de você, eu não posso aceitar. Eu não posso cobrar, não. Eu não posso aceitar que você
pague isso por uma tradução diferenciada. É como, citando de novo o Danilo, é como ele sempre fala, né? Você tem o cliente para o sangue, você tem a hora de beber o sangue de boi e tem a hora de beber o Chateau, Pinot, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, se você quer beber um Chateau, Pinot francês, você não vai querer pagar o preço do sangue de boi, né? É diferente, né? É, Ricardo, além de traduzir, você também faz gestão de projetos, né? Porque a Carol falou bastante de gestão de gerenciamento de projetos, mas às vezes as pessoas, os tradutores pensam que o gerente de projetos está só dentro das empresas ou das grandes empresas, das agências, mas existe também gestor de projetos, gerente de projetos autônomo, né? É uma coisa que você faz. Sim, existe. É uma tendência crescente você ter essa figura jurídica, pessoa jurídica, tá? Não rola nada diferente. Essa pessoa jurídica terceirizada, encarregada de gerir seus projetos linguísticos, como tem firmas de gestão de projeto em outras áreas, engenharia, arquitetura, na área editorial tem também pessoas jurídicas especializadas em gestão de projetos editoriais. Então, sim, você como tradutor pode se dedicar à carreira de gestor de projetos de tradução. Mas aí é como a gente está conversando. É uma coisa que tem que ser formalizada direitinho. O mercado sabe o que é uma gestão de projetos de tradução, né? Está sendo exigido dos gestores de projeto de tradução, de serviços linguísticos de forma geral, formação formal, né? Aliás, um parêntese, eu fico assim chocado em relação aos projetos de interpretação, porque não se dá aos projetos de interpretação a mesma importância que o mercado está passando a dar aos projetos de tradução. Uma colega intérprete me falou que parece que quando um intérprete coordena uma equipe de interpretação, né, cobra uma taxa ridícula, que é a taxa de... Como é que chama? Quem é intérprete aí me ajuda. É a taxa de coordenação, Coordenação. Taxa de né? coordenação, sim. É o Que Chief Interpreter. é uma coisa ridícula, é ridículo. Aí eu até perguntei para ela, falei para Quando ela, pagam, né? Quando pagam. Às vezes só quando nomeia a pessoa e ela fica lá com aquela função e não vai ganhar nem mais por isso. era tipo assim, cento e poucos reais. Aí eu falei, gente, como é que vocês se sujeitam a isso? É, é o que rola, né? Então, nesse sentido da gestão de projetos, os tradutores estão até numa situação um pouco melhor, né? Porque há parâmetros definidos para isso. Nós, gestores de projetos de tradução, estamos sendo incluídos nesse universo maior da gestão de projetos, né? Como se a gestão de projetos de serviços linguísticos fosse essencialmente, e é essencialmente, como a gestão de qualquer projeto, de qualquer serviço prestado ou de produto fabricado. Então, eu gostaria de aproveitar agora para pegar esse gancho e apresentar o curso de gestão, gerenciamento de projetos de tradução que estamos oferecendo na Forte, que pode dar resposta, né? Pode ser uma alternativa para tradutores que queiram se dedicar ou queiram abrir, né, uma oportunidade, uma nova oferta, né, para os clientes, que seria o gerenciamento de projetos, onde darão aula a você, Ricardo, a Carolina Bisson, a Simone. Simone, você quer falar um pouquinho do curso? Gente, o curso tá incrível. Essa é a verdade. Tipo, a expectativa
Porque a gente está falando de como é importante ter o gerente de projeto de tradução, né? E fica pensando, onde é que eu vou estudar? Eu quero saber isso, eu quero saber gerenciamento de projeto, quero saber o que é essa inteligência artificial usada no gerenciamento de projeto, nos projetos de tradução. Então, o curso ele vai abranger essas áreas. A gente vai conseguir fazer você vai conseguir sair do curso com essa expertise para virar esse gerente de projeto de tradução, para entrar nesse mercado. Porque, gente, para mim é onde o dinheiro está. E é isso que eu quero. Tipo, se o dinheiro está para gerenciar o projeto e ninguém sabe fazer ainda, eu quero aprender e ir lá fazer isso para esse dinheiro vir para mim. Assim. Então, tudo bem, eu adoro fazer as coisas de tradução, mas também é bom você ficar. E adorei que a Carolina falou: tipo, eu que vou virar chefe da AI, eu que vou mandar a AI fazer. Eu quero aprender como é esse gerenciamento. Então, ó, as disciplinas que tem no curso tem, obviamente, introdução à gestão de projetos, usando AI, né, com o professor Ricardo. O Ivan também vai dar aula no curso, não vai, gente? Que deu a palestra antes, Vai. não é? E aí, tem uma coisa que eu sempre vejo que as agências agora pedem, né? Que quando manda para a gente o trabalho de pós-edição para a gente fazer, pergunta: mas você tem formação em pós-edição? É tipo, onde é que está esse curso que dá para fazer gerenciamento de projeto que tenha pós-edição dentro, né? Já que eu vou estudar, não tem uma coisa que tem os dois, esse curso vai ter. Vai ter disciplina de pós-edição, vai ser disciplina de aprender os sistemas de gerenciamento de projeto, vai ter essa parte também, gente, de comunicação com o cliente, para a gente ver quais são esses soft skills que eu quero. Então, vai ter aula dessa comunicação com o cliente, da tecnologia. Então, está bem abrangente, com muitas disciplinas. E para quem está aqui hoje, eu vou dar um cupom de desconto. Esse preço que aparece aí, ó, na página que a Merichel está compartilhando com vocês, vai aparecer um preço lá de quanto custa o curso. Com o cupom que eu vou colocar, você ainda tem 30% de desconto até o final do curso, né? Esse 30% fica valendo, né, gente? O valor vai ser com esse. Então, assim, tá imperdível. Vou colocar aqui o cupom que é Tradutor do Futuro. Se você Esse usar curso é tradutor. pioneiro. Esse curso não existe, né, Ricardo, em lugar nenhum. No Não é? Brasil, não. Não tem esse curso para. Não, esse curso é pioneiro no Brasil. Gente, assim, não é porque eu estou envolvido com o curso, não. Mas ele é pioneiro. Não tem no Brasil curso igual a esse. E eu acredito que, em termos de América do Sul, né? Não vou dizer América Latina, em termos de América do Sul, ele seja raro. Ele seja raro. Porque um curso como esse, com essas disciplinas oferecidas, né? Nesse nível de informação e de formação, não tem. Não E tem. o que eu acho legal nele, o mais legal, é que quem fizer o curso vai ter um certificado de um curso de pós, né, de nível superior, e com isso vai poder se oferecer ao mercado como alguém que atende às normas ISO, né? Porque existe norma ISO para tradução, norma ISO para pós-edição, norma ISO para gerência de projeto de serviços linguísticos, e todas elas exigem um certificado de curso de nível superior no assunto, né? Então, assim, é muito legal. Esse curso ainda vai permitir que você corra atrás, quem sabe, da sua certificação pelo PMI. Vai depender se o PMI, analisando a grade do curso, considerar que ele é válido para uma prova, né? Porque o PMI é assim, gente. O PMI, se você quiser ser um gestor de projeto de nível internacional, assim, top, 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 você tem que ter uma certificação do PMI, né? É mais ou menos como um credenciamento da Abrates, um credenciamento da ATA, né? É um credenciamento. Então, o PMI, você tem dois credenciamentos, o Júnior e o Master ou Senior, uma coisa assim. Minha filha é Senior, né? Eu só vou entrar, se Deus quiser, vou tentar meu Júniorzinho, talvez ano que vem.
Mas o júnior, você consegue fazer, ter a certificação júnior, ah, só com um curso de nível superior de gestão de projetos. Agora, para você ter o sênior, você tem que ter 5 anos de certificação de júnior, olha só, 5 anos, e nesses 5 anos você tem que ter realizado um número X de projetos de gestão na área que você trabalha. Então, é uma coisa assim, super gargalo, elite mesmo, e no melhor sentido da palavra, e que, ó, pesa, pesa. E isso é uma parte boa, né, Ricardo? Esse peso. É, Aí é um e bom jeito de pesa. começar, fazendo aqui o nosso curso, então, de gestão de projeto, né, Ricardo? Primeiro passo para fazer, olha as disciplinas que tem: introdução ao gerenciamento de projeto de tradução, sistema de gestão, fundamentos da inteligência artificial, aplicação dessa inteligência artificial de forma avançada, tecnologia de tradução de máquina e pós-edição. Aí, nessas disciplinas, ó, tem eu, o Ricardo, o professor Jorge Davidson, o Ivan, a Carolina, ó, lá embaixo. E a gente, Carolina, o Ricardo, tá vendo? A gente está muito imperdível. As aulas são ao vivo. Não é um curso com vídeo gravado para você assistir, não. É um curso com a gente mesmo, assim, igual a gente está fazendo aqui hoje, ao vivo. E vai ser, tipo, cada disciplina... Tem disciplinas que tem um sábado só e tem disciplina que tem 2 sábados. Mas, né, grande parte delas tem 2 sábados. Tem lá a garantia de qualidade, otimização do fluxo de trabalho, considerações legais e éticas, gestão de comunicação com o cliente, que vai ser comigo, gestão financeira de projetos de tradução, estudos de caso com insights da indústria, e tem mais projetos. Então, tem um sábado para cada dia, o curso dura 1 ano, então não é um curso longo, mas dura 1 ano, porque é um curso de pós-graduação, então tem, né, uma carga horária mínima que a gente precisa fazer, e eu acho que vai ser aula só aos sábados, Mônica. Eu vi a pergunta aqui, né? As aulas ao vivo. Então, e na parte da manhã, das 8 às 13 só. 2 sábados por mês. 2 sábados por mês, isso. Então, não é todo sábado também, né? Pode ter aquele sábado de festinha e depois o sábado que tem a aula, você vai se programando, né? Isso, das 8 às 13 o horário. Aí, vou colocar o cupom, já coloquei, gente, o cupom? Já, né? Tradutor do Futuro. Tudo junto, tá? Escreve Tradutor do Futuro. Carol, coloca já no chat, já colocou o cupom aí, quem quiser. E 30%, né, gente, vai dar um desconto, assim, substancial por mês, né? 2 sábados por mês. E o valor fechado vai cair bastante aí com esses 30%. É uma economia grande se você pensar no curso inteiro de 1 ano. É assim, gente, sabe, um fim de semana que você vai jantar fora com a família toda, que já dá esse valor? Então, é menos ainda essa mensalidade aí que você vai pagar. Então, pensa, vou fazer um investimento, tipo, a Simone falou que é um jantarzinho que eu vou deixar de fazer para pagar, jantarzinho caro, que eu estou dizendo. É o com vinho que o Ricardo falou, né, Ricardo? Não é sangue de boi, pediu uma garrafa melhor, então é esse que você vai gastar para pagar essa mensalidade. Então, vale muito a pena. A Mônica Pires estava falando aí, botou no chat. Que pena, já tenho uma pós aos sábados, não vou poder fazer essa, vou ter que esperar. Não tem problema não, cara, porque olha assim, ó, eu tenho certeza que esse curso vai ser um sucesso. Tenho certeza, não tem a menor dúvida. E olha que eu não sou de... Gente, eu sou conhecido no setor como a hiena, porque assim, tudo que eu fazer papel de advogado do diabo é comigo mesmo. Então, para eu dizer, olhar para uma coisa e falar assim, isso tem cara de coisa boa, é porque realmente estou entusiasmado. Então, Mônica, assim, termina a sua pós, porque eu tenho certeza que vai ter outra edição. Assim que essa terminar, vai ter uma outra edição. Então, vai mesmo, não, é não receita de esqueça. Sucesso essa pós, né? Com certeza. Receita de sucesso. O cupom Com tem prazo certeza, de elas- validade, tá? Não pode. Acho que são 10 dias para usar esse cupom na inscrição. Então, aproveitem, Só não 10 deixem, dias? não deixem Socorro, gente, tem que fazer escapar. logo, então. Simone, tem um Para não pessoal, perder os 30%, né? Simone, tem Tem um que pessoal fazer logo. perguntando aqui
se quem não fez pós em graduação precisa fazer pós em tradução antes de fazer essa pós. Você pode responder, acho que é a Lília que está perguntando. Então, para quem já fez pelo menos um curso livre de tradução, obviamente para quem já fez graduação em tradução ou pós-graduação em tradução, esse curso cai como uma luva. Quem ainda não fez nenhum curso de tradução, aí eu acho que esse não precisaria ser o primeiro para você fazer de gestão de projetos de tradução. Não que não pudesse, até pode, né? Você já vai começar sendo o chefe de quem vai fazer a tradução, mesmo sem saber o que é, né? Agora, esse Mas não é o curso, mais assim, o enfoque indicado, mas dele é possível, né? é um enfoque na administração, né? É. Agora, olha só, quem até hoje não fez um curso curso, quando eu falo assim, curso de tradução é um curso de nível superior de tradução, né? Porque os cursos livres, eles ensinam a técnica, mas os cursos de nível superior, eles ensinam a pensar a tradução, né? A raciocinar a tradução. E então eu sugiro assim de coração que vocês façam, tá? Porque o gargalo está fechando nesse sentido de cursos, o tradutor ter uma formação formal de nível superior em tradução. Se você já tem um curso, se você é formado em nível superior de um curso de outra área qualquer, né, de uma área de exatas, por exemplo, tenta fazer uma pós de tradução, né? Porque essa pós de tradução vai mostrar ao mercado que você é um profissional com formação formal nas coisas da tradução. A mesma Ricardo, coisa. aqui na Faculdade Forte, a gente tem o curso de graduação em tradução do inglês e tradução e interpretação. Esse curso de graduação funciona com aula todos os dias, também ao vivo, de segunda a sexta. Ele tem 2 horas, né, de aula ao vivo por dia, e depois o aluno pode fazer as outras horas, né, com as atividades, as coisas no horário que ele escolher. Ele também pode assistir, se ele não puder todos os dias entrar, as aulas ficam gravadas e ele vai assistindo as aulas. O que eu mais gosto desse curso, sabe, da graduação, eu sei que não é a propaganda dele, né, hoje não era para a gente falar dele, mas ele é, Tudo tipo, bem. para mim, a cereja do bolo, sabe, é a minha pérolazinha, esse curso de graduação. Porque, né, gente, eu sou doc do curso da graduação, que tem a aula todo dia. E o aluno, porque o que eu acho mais legal é como é tudo EAD, ele agrega todo mundo que está em todo lugar do Brasil, fora do Brasil, para assistir. E às vezes eu vejo que tem, sei lá, aluno que é cadeirante, que se não fosse um curso EAD desse jeito, ele não conseguiria fazer. Algumas pessoas que têm, né, que não tem problema para sair de casa, de locomoção, que presencial nunca faria. E esse curso atende isso. Então, ele é, assim, um primor mesmo, muito feito com muito carinho, muito pensado para funcionar. Então, é uma porta muito boa para quem está Isso. começando na tradução, sabe? A graduação. E E a gente também Simone, tem o curso de... Oi? Simone, todos esses cursos são gravados, ficam gravados, então todo mundo pode assistir depois. A Mônica mesmo, que dizia que estava fazendo outro curso aos sábados, ela vai poder assistir gravado se quiser. A graduação, a pós-graduação em tradução e a pós-graduação em gerenciamento de projetos também. As aulas são ao vivo, mas elas ficam gravadas, então os alunos podem rever as aulas. Quem perder alguma aula pode assistir posteriormente, ou quem tiver alguns os sábados ocupados também pode assistir depois, no final da tarde, no domingo. Pode assistir Tal. assíncrono, né? Pode assistir assíncrono, né? Desde que consiga acompanhar o ritmo do curso, porque tem também outras atividades acontecendo, né? Então, não é aquilo que, daqui a 3 semanas eu vou assistir aquela aula. Não, isso não dá, né? Tem que ir acompanhando o curso. Então, quem tiver aquele churrasco já marcado e está no dia da aula, não vai poder ir, porque, né, tem aquele compromisso no sábado. Fala, meu Deus, eu vou perder a aula. Não precisa ficar desesperado, a Sem aula está problema. gravada, depois que acaba o churrasco, vai lá, assiste a aula e faz a atividade do dia. Vai perder só a chance de fazer a pergunta na hora, né? Quando ficar curioso com alguma coisa que aconteceu, mas pode depois usar o fórum ou o e-mail para tirar a dúvida que tenha ficado assistindo a gravação.
acho que isso resolve todas as coisas de quem estava na dúvida, né? Tipo, será que eu vou poder assistir a gravação e ver depois? Essa resposta é boa, né? Então, usa o cupom Tradutor do Futuro para conseguir garantir os 30% de desconto. E o curso dividido lá, a Carol colocou aqui, a Caroline, ó, 18 parcelas de 343. Então, o desconto sai por mais de R$ 2.600. Está imperdível, né, gente? Eu não falei, E, 343, ó, é um jantar. e esse desconto de 30%, até quando vale esse desconto de 30%? Até que dia? Até 10 dias 18, que a Maritel falou, né? acho que é 18 de setembro. Então, o prazo é curto, o prazo é de 10 dias, 11 dias. Legal o que o Ricardo falou a respeito da necessidade de se diferenciar com um curso específico de nível graduação para quem faz tradução. O que a APIC e a AIC, associações que cuidam dos intérpretes, né, preconiza é o seguinte: no caso dos intérpretes, é muito, muito aconselhável que a formação aconteça no nível pós-graduação, tá? Existe curso de graduação? Existe. Mas o que eles recomendam é que haja, na formação do intérprete, um curso de pós-graduação. E a gente também tem aqui na Forte, né, 2 cursos de pós-graduação, para a galera do espanhol e para a galera do inglês. E eu acho essencial nos diferenciarmos justamente aí, na nossa formação. Porque, como a gente sabe, na tradução e da interpretação tem muita gente que exerce a função sem fazer um treinamento mínimo. Tem mercado para essas pessoas, infelizmente sim, mas tem. Tem mercado para todo mundo, né? Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho de nos tornarmos diferenciados aí. Então, eu aconselho fortemente que quem não fez um curso de pós-graduação, que comece a olhar para isso com mais carinho, porque está cada vez mais necessário a gente se especializar de fato. A formação é imprescindível para sobreviver, né, para se destacar no mercado. Vamos fazer uma pausa agora para o almoço e voltamos 1h30, né, com a palestra da Ana Soares, né, da RWS, sobre a visão das agências, das empresas de tradução. Voltamos nesse mesmo link, tá? Nessa mesma sala. Obrigada, Merichel, o gente. pessoal só está perguntando aqui quando Oi. começam as aulas. As As aulas aulas começam começam no dia dia 5 de 5, outubro? isso, dia 5 de outubro. Nossa, gente, já é o mês que vem, tem que Mês usar que esse vem, tem um cupom mês. logo, né? Tipo, 5 de outubro já começa a aula. Algumas pessoas estão preocupadas com a questão da presença, né, de participação do A curso. presença fica registrada, tanto se é ao vivo, quanto se a aula é assistida posteriormente na gravação. Também tem outros jeitos de contabilizar, né? Temos diferentes atividades que os alunos precisam fazer, então tudo isso acaba registrando a frequência e a presença do aluno. A Então não graduação. precisa ficar preocupado, né, Marichel? Quem precisar assistir assíncrono, né? Não vou estar lá com o meu vídeo aberto no dia, mas você vai fazer outras coisas e vai assistir depois a gravação, e isso tudo já contabiliza a sua presença. Tudo. Isso mesmo. Isso mesmo. A graduação começa só no semestre que vem, né? No início do ano, em fevereiro. A pós-graduação começa agora, a pós-graduação em gerenciamento de projetos, começando dia 5 de outubro. Pós em tradução de inglês, começa 28 de setembro, então também, daqui a pouquinho. Então, quem estiver interessado em se iniciar na tradução, nos estudos da tradução, pode optar também por esse caminho de fazer uma pós-graduação em tradução. A pós de interpretação de inglês e interpretação de espanhol começa no dia 30 de setembro, dia do tradutor. Então, nesse mês de setembro, comecinho de outubro, tem vários cursos de tradução começando na Faculdade Forte.
Qualquer dúvida, podem também mandar um e-mail para a coordenação. Vou deixar aqui no chat o e-mail da coordenação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco. A graduação é de 6 semestres, 3 anos. 3 anos. Passa muito rápido, gente. Passa. Imagina um ano da pós, passa mais rápido ainda. Não é? Ó, a Começando inscrição agora em outubro, aceita, daqui a diz a pouquinho, ó, ano Adriana. que vem, 2025, você já vai ser um gerente de projeto de tradução com um diploma de pós-graduação. Não é? Isso aqui é plano para o futuro, um futuro É? muito próximo, né? Qual é o valor da pós em interpretação e quanto tempo dura? Após a interpretação dura 15 meses, é um pouco mais longa. As aulas são ao vivo também durante a semana, 2 noites por semana, das 7h30 às 9h30 da noite, e o valor é um pouquinho mais alto. O valor cheio são R$ 900, mas tem também alguns cupons de desconto que baixam bastante esse valor. O cupom Cult Forte tem um desconto bastante importante nesse curso. Então, pode entrar no site da Forte, cultforte.com.br, e ali pode ver os diferentes cursos de tradução, interpretação, gerenciamento de projetos de tradução, até para quem é professor, né, que tem alguns professores, tem curso de ensino de inglês, ensino de espanhol, literatura em língua inglesa, literatura em língua espanhola. Dê uma olhada no nosso site, que com certeza vão encontrar um curso do seu interesse. E qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco no e-mail da coordenação.